é esquecer. Curar-se é você lembrar da tua dor, é lembrar do trauma, é aceitar principalmente o trauma. E conviver bem e saber que você aprendeu alguma coisa importante com ele. E deixá-lo fazer parte da tua história. Deixá-lo ser uma pedra que construiu o fundamento de quem você é hoje, de quem você é de dentro para fora. Quando você só se liga no trauma, porque eu já passei por muita coisa, porque eu já sofri muito. Não. Quando você só lembra que você sofreu muito, isso não te traz sabedoria, isso te traz mais dor. E quando a gente é cheio de dor, quem já viu? Você já viu alguém que tem muito cheio de dor? Não são pessoas rabugentas, aquelas pessoas que são muito doentes. Não costumam ser pessoas rabugentas, pessoas irritadiças, pessoas que têm uma facilidade muito grande para se irritar com tudo e com qualquer coisa. Pois é. Pessoas que se ligam muito nos seus traumas, que falam muito, porque eu já passei por muita coisa, porque eu já sofri muito, porque eu sou assim, porque no passado. E eu não estou falando para você não ser empático com essas pessoas. O que eu estou falando é que você precisa ser empático com você mesmo. Porque o sofrimento do outro não diz respeito a você. Você precisa só respeitar. Mas o teu sofrimento não precisa doer mais se ele já foi embora. Trevas cobrem seus olhos. O não iniciado não pode saber o que existe por detrás do mariô. Esse é um ditado africano que fala sobre a iniciação ao orixá, dentro do culto ao orixá. Seja ele candomblé, esse orixá ibilé, ifá, não importa qual seja. O próprio culto de Baba Yaga, não importa qual seja, qualquer tipo de culto ao orixá carrega este ditado, esse provérbio africano. Eu vou repetir: trevas cobrem seus olhos. O não iniciado não pode saber o que existe por detrás do mariô. Mas isso é muito mais extensivo e muito mais profundo do que simplesmente a iniciação em si. Isso significa primordialmente que se você não consegue entender o valor daquilo que você passou, seja um sofrimento ou uma alegria, você jamais estará preparada para poder ser na vida com plenitude. Porque se você se magoa, se ressente, se você carrega mágoas durante um longo período da tua vida, normalmente, comumente, você vai se tornar um fanático, uma fanática. Querendo que tudo e todos sejam iguais a você. Querendo que tudo e todos pensem exclusivamente como você ou como o teu pastor, padre ou pai de santo mandam pensar. Só que a vida é muito mais do que isso. A vida é perceber que tudo o que nós vivemos nos ensina a sermos melhores, mas é nossa escolha e depende do nosso entendimento e dos nossos níveis de sabedoria perceber o que é ser melhor. Para muitos, ser melhor é ser grosseiro, é viver na defensiva, é não amar mais ninguém porque, eu já sofri demais por amor, o amor dói. O amor não dói. Se doeu é porque não era amor. Se te fez sofrer é porque não era amor, porque o amor é leve. E o amor O amor é algo extraordinário, sublime, incrível. E o amor é algo que nos faz querer viver mais daquilo. Ainda que não seja com a mesma pessoa, e tá tudo bem.
Mas se amar é sofrer, não era amor. Porque o amor liberta, o amor cura. O amor é exatamente o que o orixá ensina e as pessoas não entendem. O amor é exatamente o que Jesus ensinou e os cristãos não fazem ideia do que seja. 99,9% dos cristãos acham que o que Jesus ensinou é o que o padre, o pastor explicam, quando na verdade não tem nada a ver com aquilo. O amor cura, o amor liberta, o amor te dá a oportunidade de viver e de impor limites respeitosamente aos outros, para que eles não possam interromper a tua possibilidade, para que eles não possam interromper a tua caminhada. O amor, o amor é a única coisa que pode mostrar a você o quanto é bom viver de fato. E se você tiver a capacidade de observar, de perceber quanto o amor é gratidão, o quanto o amor é próspero, tudo vai mudar na tua vida. Na verdade, tudo muda todo dia na tua vida. Mas é você quem escolhe se ele vai mudar para melhor ou para pior. E mesmo que mude para melhor, vai ser a tua escolha observar se aquilo ali é para o teu melhor ou não. Porque sempre é a nossa escolha. E eu estou falando tudo isso porque eu quero muito que você viva plenamente. Eu estou aqui na casa do meu orixá, estou aqui no barracão. Esse aqui é os fundos do nosso barracão. Nossa casa de axé, Liaxeopol e Aonira. E eu comecei meu dia às 7 da manhã e eu já vi muita coisa. Hoje, das 6h45, né? Até agora. E aí eu resolvi vir conversar com você porque tem muita coisa acontecendo no mundo, né? Quanta coisa, né? Engraçado, por que só a calamidade ganha público? Já parou pra pensar nisso? Por que só a calamidade ganha público? Por que todas as notícias envolvem calamidades, violência, dificuldade, problema, sofrimento? E eu tenho descoberto que eu não costumo ser muito bom com palavras. Ou talvez nem com atitudes, não sei, porque a gente nunca é 100% maravilhoso, extraordinário ou perfeito com tudo. Mas o que eu tenho de melhor na minha vida, no meu coração, no meu aprendizado, eu ofereço àqueles que estão disponíveis para ensinar e para aprender e para compartilhar. Porque na vida, na verdade, a gente não deveria se ater tanto ao aprender e ensinar. Porque quando você fala que ensina, olha que interessante isso. Quando a gente fala que ensina, a gente está se colocando num patamar superior. Quando a gente fala que aprende, a gente está se colocando num patamar inferior. E não é isso. Não é porque eu penso assim. É porque foi colocado numa forma hierárquica ao longo do tempo. E se você pudesse apenas compartilhar? O orixá, ele viveu na Terra por escolha, né? Quando o orixá viu que a criação era tão linda, ele disse a Deus: nós vamos viver aqui. Nós queremos curtir um pouco dessa criação extraordinária antes de voltarmos para o ouro, antes de voltar para o céu, né? No caso, para o reino dos orixás. E eles ficaram conosco. Eles ficaram conosco principalmente para nos mostrar e para nos dar o exemplo de como nós podemos ser melhores, do que nós podemos fazer e principalmente do que nós podemos não fazer para sermos grandiosos, para sermos especiais. A perfeição não é especificamente uma busca do orixá. Você sabia disso? Essa dor fanática dos cristãos, dos judeus, essa busca criminosa das pessoas pela perfeição, essa busca doentia, cancerosa das pessoas pela perfeição,
não fala, nenhum orixá fala disso. O orixá fala que você precisa amar para poder ser amado, que você precisa viver para poder aprender e que você precisa compartilhar para poder ser feliz. Essa é a base de toda a filosofia dos orixás. Simples assim. E quando você pratica isso no teu dia a dia, as tuas dores diminuem, a mágoa diminui, o teu corpo começa a liberar enzimas, hormônios especiais que fazem com que você fique mais saudável, fique mais feliz. E nesse processo você fica mais propenso à prosperidade, propenso à riqueza. Mas aí eu queria conversar uma coisa importante com vocês. Olha que louco que isso é. Eu sempre falo para vocês que tudo que acontece na nossa vida é nossa escolha, né? E muitas pessoas falam assim, e ultimamente eu tenho ouvido muito isso, inclusive em tom de cobrança. Ah, mas você acha que o que aconteceu, o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, na China, na Palestina, né, em vários lugares do mundo, onde cataclismas e calamidades estão acometendo as pessoas, né? Você acha que isso foi escolha? E aí agora eu vou responder para você com um pensamento muito triste. Muito triste. Quando você delega as escolhas da tua vida, as demandas e as definições da tua vida na mão dos outros, quando você acredita que você depende dos outros para viver a tua vida, que você depende do prefeito, do vereador, do governador, do deputado, do presidente, do senador, do delegado, da polícia, da guarda municipal, da mãe, do pai, do patrão, do supervisor, do coordenador, quando você delega as tuas escolhas para o outro, esperando que alguém te salve, alguém te torne próspero, te torne saudável, nesse momento você está abdicando do teu poder de escolha. E eu estou falando isso especificamente porque, bom, quem tem um pouco de cognição, inteligência e capacidade intelectual sabe e já percebeu que tudo o que está acontecendo poderia ter sido evitado. Tudo o que está acontecendo poderia ter sido evitado há mais de 3 anos, quando os relatórios de mudanças climáticas avisaram que lugares como o Rio Grande do Sul, que lugares onde haviam grandes volumes de água poderiam ser acometidos por esse tipo de situação. E nada, nem a nível estadual, nem a nível federal, nem a nível internacional, nenhuma medida foi tomada. Nada foi feito. Nada foi feito. Ah, Alfredo, mas isso não diminui o sofrimento das pessoas. Eu não estou falando que você não precisa doar. Eu não estou falando que você não... Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essas pessoas que delegaram as suas escolhas aos pensamentos de corruptos, aos pensamentos de pessoas que não estão nem aí para o sofrimento, para a vida daqueles que estão sendo flagelados por calamidades ao redor do mundo inteiro. E aí eu vou dizer uma coisa pior. Quantos de nós reclamamos das calamidades que acontecem, mas continuamos lançando CFC, fazendo fogueira no fundo do quintal, usando combustível fóssil? O que fazemos na vida ecoa na eternidade. E eu estava assistindo o Sérgio Sacani há poucos dias atrás. E ele estava falando exatamente sobre isso. A natureza ela não é instantânea, gente. Você não solta um pum agora, entendeu? E vai ver o resultado
5, 10 minutos depois. Não, a natureza não é assim. Quando a Amazônia sofreu aquelas queimadas absurdas e o nível de carbono, de monóxido de carbono, foi liberado na atmosfera, foi avisado. E que provavelmente os lugares mais úmidos e mais propensos a enchentes seriam atingidos em no máximo 3 anos. Por quê? Porque a natureza não reage instantaneamente. E nós veremos coisas ainda muito mais loucas acontecendo por conta de uma série de situações. Como, por exemplo, como resultado das bombas que estão sendo lançadas e de todo o sofrimento que está sendo lançado na Palestina, por um governo déspota, imbecil, fanático, ignorante. Porque eu sempre falo para vocês, gente, pelo amor de Deus, gente, eu sempre digo para vocês, a religião é a única coisa, uma das poucas coisas com as quais eu concordo em Karl Marx. A religião é o ópio do povo. A religiosidade mata pessoas. A espiritualidade liberta pessoas. A espiritualidade conduz ao amor. Jesus não tinha religião. Às vezes eu brinco que Jesus era judeu. Jesus nasceu judeu, mas não era judeu. Por que eu falo sempre isso, gente? Sabe por que eu brinco muito com aquele ditado, com aquele provérbio que fala que religião é a garrafa, espiritualidade é o vinho dentro dela. Você só vai saborear quando ele não estiver mais dentro da garrafa. Exatamente por isso. Porque a maioria das mazelas criadas pela humanidade, a competição, a guerra, a dor, o sofrimento, não foi causado pela política, foi causado pela religião. Por eu querer impor o meu modo de pensar a você. E quando você se torna uma pessoa espiritual, larga a mão de ser religiosa, e foi o que Jesus fez. Foi o que Buda fez. Foi o que muitos fizeram. Você abre mão de ser religioso para ser espiritual. Jesus abriu mão do judaísmo quando ele abandonou o rabino, que eu não me lembro o nome do rabino, mas enfim, o rabino que era o mestre dele, que era um dos rabinos mais famosos. É porque Jesus era pobre. Jesus não era pobre. Porque para você acompanhar um rabino, você precisa de muito dinheiro. Você precisa pagar para o rabino cuidar de você, para o rabino te ensinar. Jesus não era pobre, Jesus era carpinteiro. E já carpinteiro, já naquela época, já era uma profissão de muito sucesso, muito obrigado. E chegou um momento em que Jesus tinha algo muito importante a dizer e o rabino o cortou. E eu estou falando disso antes, tá? São coisas que aconteceram antes das bodas de Caná. E Jesus se ofendeu. Eu não vou usar o termo se ofendeu, mas Jesus escolheu abandonar, deixar para trás e percebeu que não valia a pena seguir um homem e espelhar-se nele e se tornar um rabino. Jesus na verdade já era rabino, ele apenas era continuou seguidor do cara lá que eu esqueci o nome, para perpetuar doutrinas de maledicência, maldição. E aí ele escolheu seguir o próprio caminho, dentro da espiritualidade que ele reconheceu através da doutrina cabalística, através do conhecimento cabalístico, porque todo rabino é cabalista. E ele então escolheu seguir uma vida de espiritualidade, não mais de religião. Porque a espiritualidade ela te dá a oportunidade de estar em qualquer religião ou em nenhuma delas. Eu não gosto do cristianismo, e todo mundo sabe disso, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu não gosto do cristianismo. Não gosto do cristianismo. Porque o cristianismo foi responsável pela disseminação de tudo de pior que nós conhecemos hoje, que nós conhecemos nos últimos 2000 anos. E eu não tenho medo de falar isso aqui. Os cristãos, a partir de Paulo de Tarso, foram responsáveis por construir tudo de pior
de mais azíago e doloroso que nós vivemos nos últimos 2000 anos. Dominação, colonização, salvação. E a maior prova de que a religião é, sem dúvida nenhuma, o ópio do povo. Ai, mas Alfredo, você está falando, mas você é de candomblé. Eu pratico candomblé, mas o candomblé para mim não é uma religião, porque o candomblé liberta, o candomblé não prende. Entende? O culto ao orixá, ele liberta. Então ele não é uma religião. Eu já expliquei dezenas de vezes aqui, centenas de vezes para você. Religião é quando você sente a necessidade de se religar com o divino. O culto ao orixá te mostra que você nunca esteve desligado, então você não precisa religar nada. É uma simples questão de linguística, só que a maioria das pessoas, inclusive grandes estudiosos e pessoas que se dizem embaixadoras do ensino orixá e bilé, entendeu? E muitas outras pessoas. Renata Barcelos é uma delas, que fala que é religião, porque os próprios africanos dizem que é religião. Os africanos não são versados em linguística da língua portuguesa. Eles falam Yorubá. Lá, a forma deles tratarem é diferente. E se você traduz a forma de culto não é religião. Culto tem a ver com cultura, tem a ver com jeito de viver. Filosofia. Então, se você traduz a forma com que os iorubás falam em Yorubá no português para religião, então é problema teu, porque você não é versado em linguística. Você pode ter 700 faculdades, você pode ter o conhecimento, pode ter viajado pelo mundo inteiro, pode ter se afundado no rio Oxum, no rio Iemanjá, em qualquer lugar da África. Para mim, você não tem você não é versada no mais importante para entender a profundidade do amor do culto ao orixá, que é a liberdade. A tranquilidade de poder chegar aqui para você e dizer não é assim. Mas de também poder respeitar o fato de você não pensar como eu. E tá tudo bem? Sabe, a gente vê muito assim, dentro das religiões, é muito comum a gente ver as pessoas, porque fulano faz errado. Não, fulano faz o que ele pode. Gente, não tem certo e errado. Quando é que você vai aprender isso? E pro orixá também não tem, para Deus também não tem. Porque ele fez errado. Não, ele fez o que ele podia. Com uma limitação que lhe cabia. Com a possibilidade que lhe era comecei lá atrás falando sobre trauma. Você está vendo aonde que a gente vai chegando? O assunto ele vai, ainda mais uma pessoa TDAH, né? A gente vai chegando a lugares inimagináveis. E meus amores, porque quando você se liga só no trauma, você se liga na dor. E quando você se liga na dor, você se torna uma pessoa chata, rabugenta, reclamona, insuportável e intragável. Quando você se cura, você se torna uma pessoa, no mínimo, silenciosa, leve. Você pode não ter muitos amigos, você pode não ter muitas pessoas que queiram estar com você, mas elas não querem estar com você pura e simplesmente porque você as agride, porque você as atinge pelo fato de você ser livre e elas não. E esse incômodo é muito comum. É muito mais comum do que a gente acredita. Então, para concluir o pensamento de hoje, eu queria realmente que você parasse para pensar no que eu vou te falar. Experimente se curar dos teus traumas. E eu repito, curar-se não é esquecer deles. Porque se você esquece, você repete. Curar-se é aceitar que você viveu aquilo ali, mas faz parte do teu passado. E através da espiritualidade, através do amor, você poder ser uma pessoa melhor a cada passo, a cada experiência, cultuando e praticando a sabedoria. E não deixando que outras pessoas decidam a tua vida por você.
A gente vive no mundo para compartilhar. Mas isso não significa que você tenha que delegar, que entregar na mão do outro as decisões, as escolhas sobre a tua vida. E eu não estou falando sobre delegar funções no ambiente de trabalho. Não estou falando sobre ser centralizadora, sabe? Controladora, centralizadora. Não estou falando disso, não. Quando você está trabalhando em equipe, você tem que delegar. Mas as coisas que referem-se a você, ao teu corpo, à tua vida, à tua experiência, se você delega para os outros, o que vai acontecer? Mas alguém vive dentro do teu corpo além de você? Então, repito, todas as calamidades que estão acontecendo no planeta hoje são primordialmente porque as pessoas delegaram a outrem as escolhas a respeito da sua própria vida, das suas próprias vidas. Por quê? Porque você elege um vereador para que ele decida a tua vida, você elege um prefeito para que ele decida a tua vida, governador, deputado, senador, presidente. Você acha que eles decidem a tua vida? Eles não decidem nada. Então, quando você tomar as tuas escolhas na tua mão, nesse momento, você vai entender, perceber, aprender que vale muito a pena você poder olhar para a tua vida e dizer: eu não estou onde eu gostaria de estar, mas essa foi a minha escolha. Fui eu que escolhi. Se foi nutritivo ou se não foi, foi minha escolha. Eu não segui indicações, eu não segui comandos e muito menos me alienei aos comandos alheios. Fui eu que escolhi. Fui eu que escolhi estar aqui, fui eu que escolhi ser assim, fui eu que escolhi passar por isso, fui eu que escolhi sentir essa dor, porque eu paguei para ver, mas fui eu que escolhi. Isso faz parte da minha história. A partir de agora, o que foi bom eu quero mais, o que não foi, deixa para trás, faz parte da minha história, e você vai sorrir com muito mais vitalidade, e você vai amar com muito mais intensidade.